Visualização é uma técnica de preparação mental usada por atletas. Quando pensamos no corpo como um vaso, na linguagem da Cabala, o recipiente de uma consciência muito mais poderosa do que a matéria suporta, a visualização funciona como uma preparação desse vaso, um condicionamento, seja para ele suportar o empuxo de uma corrida em alta velocidade, seja para ele suportar o sucesso do pódio. Aliás, suportar o sucesso do pódio pode ser mais desafiador do que vencer o percurso. Da mesma forma que reviver um momento traumático faz o corpo disparar hormônios estressores, porque para o cérebro, a experiência imaginada com carga sensorial ativa exatamente os mesmos circuitos neurais e respostas endócrinas da realidade. Visualizar certas circunstâncias serve como treino para o momento de experienciá-las de fato, ou como aviso para o universo de que estamos prontos para elas. O vaso está pronto. A ciência comprova que a visualização pode promover saúde, manter músculos tonificados e treinar a percepção para a apreensão de oportunidades e de formas mais positivas de ver a vida. Quando visualizamos engajando os sentidos, o cérebro adiciona a atenção seletiva através do tálamo e executa o que a neurociência chama de value tagging, uma rotulagem de valor. Nós reprogramamos o filtro biológico da mente para descartar as distrações e capturar no ambiente as oportunidades reais de expansão que antes passavam despercebidas. É um reajuste de postura, de presença e de saúde, um sinal vívido enviado ao corpo para que ele se realinhe e ocupe o seu próprio centro. Para entender por que a visualização funciona tanto para atletas de elite quanto para a regulação do nosso dia a dia, nós precisamos olhar para a física da própria consciência. Na Cabala existe um axioma fundamental: a energia, a vitalidade e a prosperidade são chamadas de luz. Mas a luz não pode existir no mundo manifesto sem um recipiente que a sustente. A esse recipiente dá-se o nome de vaso. O vaso é a nossa estrutura, é o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, a nossa biologia, o nosso desejo traduzido em matéria. E aqui existe um princípio vital. Uma luz intensa demais lançada sobre um vaso frágil ou trincado não o ilumina. Ela o destrói. Se você tentar passar uma corrente elétrica de altíssima voltagem por uma fiação fina e desgastada, o resultado não é mais luz. É curto-circuito, é superaquecimento, é colapso. Para que um atleta consiga sustentar a alta performance, ou para que qualquer pessoa consiga sustentar uma mente de alta voltagem, o vaso precisa estar íntegro. O condicionamento físico e o alinhamento somático nada mais são do que a preparação da fiação para suportar a carga da consciência sem entrar em pane. E aqui nós tocamos no ponto central da prosperidade. As pessoas costumam achar que o maior desafio da vida é alcançar a abundância.
é conquistar o sucesso, é chegar ao topo da montanha. Mas a verdade da física espiritual é outra. O maior desafio do ser humano não é conquistar o pódio, é ter estrutura interna para sustentar o pódio sem quebrar. Por que tantas pessoas passam a vida desejando a prosperidade financeira, o reconhecimento e a realização de seus projetos, mas parecem nunca sair do lugar? Porque lá no fundo, o vaso delas sabe que não está preparado para a carga. E quando a nossa estrutura física e emocional não se sente capaz de conter a luz, a nossa própria mente cria mecanismos inconscientes de autossabotagem para nos manter em segurança, ou seja, estagnados. Sustentar a vitória exige um vaso extremamente forte. Pense comigo. O que acontece se você ganha dezenas de milhões de reais amanhã sem ter trabalhado a sua estrutura interna? A primeira coisa que entra em colapso é o propósito, se não estiver claro. Se você não tiver um vaso preparado, a abundância repentina não traz paz, traz o vazio, a apatia e a perda da direção. Existe também um mito cultural muito perigoso, o mito do topo da montanha. A ideia de que uma vez atingido o pódio não há mais para onde subir, só resta a descida. Não existe essa história de que o auge passou, de que a idade certa passou. O caminho da prosperidade é um fluxo contínuo. Mas existe um outro sabotador silencioso que nos faz rejeitar a prosperidade: o medo da exposição e da inveja. Muitas vezes nós hesitamos em lançar um projeto ou em assumir o nosso brilho no mundo porque temos um medo visceral do olhar do outro. Se o seu vaso se sente frágil, ele vai entender o sucesso como uma ameaça. Ele vai preferir se manter insignificante, escondido e sem recursos, só para não se tornar um alvo. Você prefere abrir mão da prosperidade a ter que lidar com a projeção e o ressentimento alheio. Aprender a suportar a abundância significa fortalecer o seu vaso a ponto de você conseguir dizer para si: eu sou capaz de sustentar o pódio, eu sou capaz de proteger a minha energia, eu sou capaz de ter propósito, mesmo quando a escassez desaparecer da minha vida. A prosperidade não é um evento financeiro. Prosperidade é a capacidade somática e espiritual de conter a abundância sem perder o eixo e sem medo de brilhar. Para que essa busca por integridade não fique apenas no campo abstrato, eu preciso abrir o meu próprio vaso com vocês. A minha história, com uma fiação de alta voltagem, começou muito antes de eu ter um diagnóstico. Por 45 anos da minha vida, eu caminhei neste mundo sem saber que era autista. Comecei a escrever aos 14 anos, o que significa que passei mais de 3 décadas usando a literatura e a criação artística como uma tecnologia assistiva. Sem perceber, a minha intuição dialogava comigo através da arte.
Eu usava a escrita para organizar um sistema sensorial que estava constantemente em sobrecarga, construindo na linguagem os caminhos e os contornos que o meu corpo não encontrava no mundo físico. A neurodivergência traz uma sensibilidade aguçada, mas também ensina, muitas vezes pela dor, como o nosso vaso nos manda sinais claros. Ao longo da vida, fui acumulando particularidades físicas, disfunções posturais, hipotonia, hipermobilidade, dores articulares. Se eu não prestasse atenção, a tendência natural do meu corpo era o colapso. A gente costuma achar que a dor é um inimigo a ser calado imediatamente, mas a dor é a linguagem de emergência do vaso. É o corpo tentando conversar com a consciência. Compreender, acolher e amar o próprio corpo, mesmo que ele não corresponda aos padrões exigidos pelo mundo, mesmo que traga marcas e precise de reparos, é um ato de profunda coragem. E esse ato de reparar a si pode ser, em si, uma verdadeira forma de arte. Existe uma tradição secular no Japão chamada kintsugi, que consiste em reparar cerâmicas quebradas colando suas partes com laca e pó de ouro. Quando uma xícara, um prato ou uma tigela se parte, ela não é descartada. O artesão acolhe cada pedaço e preenche as fissuras com o metal precioso. O que acontece depois desse processo é extraordinário. Aquela peça que era antes apenas um utensílio comum, um mero objeto utilitário do dia a dia, não apenas deixa de ser lixo, como transcende a sua própria categoria utilitária. Ela se torna uma obra de arte única e valiosíssima. A cicatriz dourada não esconde o estrago. Ela celebra a história da reconstrução. É exatamente isso que acontece quando você decide cuidar do seu vaso. Reparar o seu corpo e o seu sistema sensorial não é um esforço para tentar parecer com os outros. É a arte nobre de transformar o seu recipiente em uma obra de arte consciente, capaz de sustentar com dignidade e beleza a luz da sua própria existência. Você não vai esperar este vídeo terminar para começar a cuidar do seu vaso. Nós vamos fazer isso agora. Se você tiver um espelho por perto, olhe para ele. Se não tiver, ligue a câmera do seu celular na função frontal e use a tela para se ver. Encare-se com coragem. Não é aquele olhar rápido e funcional de quem está se checando para a rua. É um olhar de presença pura. Observe a imagem à sua frente. E antes de qualquer avaliação, observe os julgamentos que a sua mente dispara. A sociedade nos ensinou que a prosperidade, a opulência, o amor e o sucesso só pertencem aos corpos que cumprem determinados padrões. Nossa programação é para acreditar que só merece habitar a riqueza quem habita certos corpos, tem o rosto certo e a aura das celebridades. Eu quero que você desfaça essa ilusão agora. Não importa a sua cor, o seu peso, as marcas na sua pele ou a estrutura do seu rosto.
Não importa se você não tem o olhar que a mídia vende ou o charme performático que o mundo exige. Não atender a um padrão comercial não retira a sua dignidade, não diminui a sua luz, não diminui seu merecimento de abundância, de prosperidade e de uma vida extraordinária. Observe onde existe um excesso de controle ou uma falta de cuidado aí na sua imagem refletida no espelho. Veja onde o cansaço se instalou, seja pelo descuido da exaustão, seja pela obrigação de ter que vestir uma armadura impecável para obter aceitação. Acolha o seu vaso exatamente como ele se apresenta hoje. Porque a beleza real e a capacidade de sustentar a luz não tem nada a ver com estereótipos estéticos. Elas nascem da sua presença, da sua verdade e da pureza da sua existência. E você fez o que pôde e o que era preciso para chegar até este momento. Respire fundo. Olhe nos seus olhos e diga em silêncio ou em voz alta: eu vejo você. O meu vaso é digno de toda a abundância e de toda a beleza do mundo, exatamente como eu sou. Essa é a porta que a gente abre hoje. Depois de abrir a porta diante do espelho, a sua missão ao longo dos próximos 7 dias é entrar e aprender a navegar no seu próprio corpo. Você não vai tentar consertar nada à força, você vai aprender a escutar. Cada articulação que range, cada músculo que repuxa, cada dor ou travamento não é um inimigo a ser calado. É uma tentativa desesperada do seu corpo de dialogar com você. O seu vaso está dizendo o que precisa para conseguir sustentar sua plenitude. Se você tem sonhos grandes, você precisa de um vaso forte. Os limites que o seu corpo impõe hoje não estão ali para impedir. Estão ali para mostrar onde você precisa se fortalecer para aguentar a voltagem da vida que você quer viver. Ao longo desta semana, você vai aplicar 3 ferramentas fundamentais. Antes de julgar a dor, sinta. Em vez de sentir raiva do ombro que dói, do pescoço tenso ou da postura que cede à gravidade, olhe para esse corpo com gratidão genuína. Foi esse vaso, exatamente com essas marcas, que chegou até aqui. Agradeça a ele por ter aguentado o tranco até hoje. O seu cérebro dá valor àquilo em que você presta atenção. A partir de hoje, você vai reclassificar esse valor. Quando a dor surgir, atribua a ela um novo significado. Esse é o meu corpo pedindo espaço, movimento, descanso. É o meu vaso mostrando onde precisa de cuidado para se tornar mais resiliente. A ciência já provou que a nossa mente é capaz de alterar a biologia. A visualização intencional pode tonificar fibras musculares, liberar tensões profundas e sinalizar regeneração celular. Não se trata de se esgotar em rotinas pesadas que violam a sua natureza. Trata-se de inteligência, um alongamento consciente de 2 minutos,
uma respiração que realinha a coluna contra a gravidade, um micromovimento que devolve o espaço entre as vértebras. Use a sua mente para enviar comandos de alinhamento, calor e cura para as áreas que doem. O seu corpo sabe se autorregular e se alinhar quando você para de lutar contra ele e começa a colaborar. Nesta semana, não seja algoz do seu corpo. Ouça a própria estrutura, acolha os seus limites com doçura e decida, dia após dia, fortalecer o próprio vaso com a sabedoria que ele merece. E para selar esse processo de restauração do seu vaso, assim como o artesão usa a laca dourada para unir as peças da cerâmica no kintsugi, existe uma ferramenta simples, poderosa e neurocientificamente comprovada para consolidar esse reparo simbólico: a escrita manual. A escrita é uma forma pura de arte e autorregulação. Quando você pega uma caneta e escreve no papel, você ativa redes neurais profundas que ajudam o seu cérebro a processar emoções, organizar a percepção sensorial e traduzir o desconforto físico em significado. Por isso, convido você a usar a escrita ao longo desta semana como parte desta prática interoceptiva. Se tudo o que você puder fazer for deixar um pedaço de papel na mesa e rabiscar uma única palavra solta sobre o que está sentindo no meio do dia, faça isso. Mas, se você quiser ir além, pegue um caderno dedicado a esse processo. Anote as sensações do seu corpo, descreva como uma dor se manifesta e, em seguida, escreva como você gostaria de se sentir. Ensine ao seu cérebro como transformar o desconforto em alívio e acolhimento. A palavra escrita tem o poder de desenhar os contornos do que a mente ainda não conseguiu organizar. Acolha o seu vaso. Escute a sua biologia para receber prosperidade. Governe sua percepção. Escreva sempre que desejar e manifeste como um artista.